Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Sei que está assistindo este vídeo agora, está começando a assistir, sinta-se cumprimentado também com a paz e com o amor de Jesus. Marcos capítulo 10, e eu quero trabalhar convosco dos versos 32 ao 45. Marcos capítulo 10, versos 32 ao 45. Nesta manhã do domingo, em que já nos alegramos na presença de Deus e agora vamos ouvir a sua palavra. E que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações e liberte as nossas mentes para entendermos e compreendermos tudo aquilo que for falado. Marcos 10, 32 ao 45, eu quero dar continuidade ao nosso estudo acerca do Evangelho de Marcos. E hoje com o tema de a posição no reino de Cristo. A posição no reino de Cristo. Para você entender este título, é a posição que um cristão tem no reino de Cristo. Amém? E nós vamos entender isso com o ensinamento de Jesus. A partir do verso 32 diz assim: Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que são considerados governadores dos povos, têm-nos sobre seu domínio. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Só até aqui. E como eu disse, eu quero falar convosco sobre a posição de um cristão no reino de Cristo. E eu, para começar, apraz-me dizer que todo o ser humano, seja ele de que etnia for, seja ele de que língua, de que raça for, de que país for, todo o ser humano, toda a raça humana, ela tem tendência em buscar o prazer e a satisfação pessoal. Todos nós, amados irmãos, a partir da altura em que abrimos os nossos olhos de manhã e nos levantamos da nossa cama, o nosso primeiro objetivo, muito embora às vezes inconscientemente, é buscarmos o nosso prazer e a nossa satisfação. E não são poucas as vezes que nós ouvimos dizer: eu só quero é estar bem e ser feliz. Sim ou não? Toda a raça humana, ela busca o prazer e a satisfação pessoal. Por causa disso,
e por causa de pessoas bastante inteligentes que sabem usufruir da psicologia humana, existe hoje uma multi-oferta de produtos e serviços que promovem esse tipo de satisfação. Se você olhar para os anúncios da TV, se você olhar para os anúncios das revistas, dos jornais, da internet, você vê que praticamente todos os anúncios são de produtos e serviços que lhe promovem extremo prazer pessoal, bem-estar, uma felicidade que você pode comprar com dinheiro. O curioso é que isso não se passa só nos meandros do mundo. Isso já entrou dentro das igrejas. Existem hoje muitas igrejas ditas evangélicas que promovem o bem-estar e a satisfação pessoal em detrimento do Evangelho. Por exemplo, você já reparou que uma igreja onde se prega o pecado, ela não é boa. Ninguém está sujeito a ser criticado ou a ser exortado porque anda em pecado. Não, eu não vim e não vou àquela igreja para ouvir essas coisas. Quem é o pastor? Quem é o pastor? Quem é aquele homem para se meter na minha vida e dizer que eu estou pecando ou que eu estou fazendo algo que não segue o curso do Evangelho? Outras igrejas só promovem a autoestima, a autoajuda, a autodeterminação, a autossuficiência. Outros cristãos que eu já tenho ouvido, eles dizem que o cristianismo liberal é o melhor cristianismo. Aquele cristianismo que não está sujeito a regras, a normas, a mandamentos impostos pela Bíblia. Se você reparar, igrejas com doutrinas de cristianismo liberal, poucas são as que utilizam Bíblia. Porquê? Porque a Bíblia tem regras, tem normas e tem mandamentos. Essas pessoas não buscam a santidade, essas pessoas não buscam o Deus Criador, essas pessoas não buscam o Rei e Salvador Jesus, mas apenas a satisfação pessoal. Pois bem, este texto, ele vai nos mostrar claramente o contraste entre o Evangelho puro e o consumismo religioso. Não se admire, meu amado irmão e irmã, não é só neste mundo e não é só nas igrejas evangélicas que existe o consumismo religioso. No tempo de Jesus também havia. E Jesus vai contestar, o Evangelho vai chocar de frente com essas doutrinas do consumismo religioso, da autoestima, da autoajuda e dos prazeres pessoais. Se você reparar, nós terminamos a última mensagem no verso 31 do capítulo 10. E este verso parece que não tem nexo. Parece que não tem interesse, parece que não tem sentido. Jesus diz no verso 31, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Pouca gente entende o que é que está no verso 31. Mas o texto que nós lemos do 32 ao 45 é a explicação do verso 31. Aquilo que muitas pessoas não entendem, aquilo que os discípulos não entenderam, Jesus vai agora explicar no texto lido. Por causa deste versículo 31, você repare que os discípulos, aí no verso 32, eles se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. Os discípulos acompanhavam Jesus, mas por causa das palavras enigmáticas do Mestre, eles seguiam Jesus, mas com o coração endurecido e apreensivo. Poderia até dizer que eles estavam com o coração duvidoso. Porquê? Porque o Evangelho de Jesus, ele choca de frente com o nosso orgulho. Onde há orgulho, não há lugar ao Evangelho. Onde há arrogância, não há lugar ao Evangelho. Onde há o ego altivo,
não há lugar ao Evangelho. Então como é que eu tenho que ter o meu coração para que haja lugar do Evangelho no meu coração? Paulo vai explicar isso em Filipenses 2,5. E ele vai dizer: tende em vós mesmo o mesmo sentimento, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, para eu ter lugar ao Evangelho no meu coração, eu vou ter que me tornar no mesmo caráter que Cristo Jesus tinha. E qual era o caráter de Jesus? Ele vai continuar no verso 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus era Deus, sim ou não? Claro que era. 100% Deus e 100% homem, mas ele nunca andou na terra com um cartaz dizendo: eu sou Deus. Ele andou no meio dos homens como Deus, sem publicidade divina. Ao contrário do que muitos homens hoje falam: sou profeta, sou homem de Deus, eu sou este, eu sou aquele. Continua Paulo, verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vejam, um Deus que era servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Novamente a pergunta: como é que eu tenho que ter o meu coração para que o Evangelho se encaixe? Esvaziando-se, humilhando-se, servindo, tornando-se obediente, humilhando-se. É assim que o Evangelho se encaixa no nosso coração, começando a criar em nós o caráter divino de Jesus. É possível isso aos homens? Não. Porque, como eu disse, a raça humana, a tendência da raça humana é a satisfação e o prazer pessoal. Então, como é isso possível? Através da graça de Deus. Vamos entrar no texto agora. Jesus agora chama os seus discípulos, porque Jesus compreende que eles estavam admirados. A admiração aqui era tipo dúvida, era uma apreensão, era uma dúvida. Então Jesus, percebendo isso, o texto não diz, mas eu compreendo perfeitamente, porque eu conheço o nosso Mestre Jesus, ele, percebendo o coração dos seus discípulos, ele trouxe novamente à parte os 12 e começou a revelar-lhes as coisas que haviam de sobrevir. O que é que Jesus começou a revelar? Verso 33. Eis que subimos para Jerusalém, porque ele está descendo do norte para o sul, da Galileia para a Judeia. Ele já atravessou o Jordão, ele está às portas de Jericó, e Jericó é próximo de Jerusalém, é chamado o caminho da cruz. E novamente Jesus chama os seus discípulos, e é como se dissessem: antes de que eu entre em Jerusalém, eu quero que vocês compreendam que eu vou para lá, não vamos nos divertir na festa da Páscoa. Eu vou para lá para morrer. Eu vou lá para sofrer, porque ele diz, verso 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios. 34. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O que é que Jesus está aqui dizendo? Meus filhos, se vocês me querem seguir, o caminho é este. O meu caminho vai ser o caminho da cruz, o caminho do Calvário, o caminho da morte. Sofrimento, escárnio, açoites, cuspidelas. Mas tenham calma, porque depois de 3 dias o Filho do Homem vai ressuscitar. E agora faço uma pergunta, ou melhor, 2 perguntas. Como é que se pode seguir um líder assim? Como é que eu posso andar atrás de um homem que não vai para a festa da Páscoa,
não vai para se divertir. Ele me diz a mim, olha, eu vou para morrer. Como é que eu posso seguir um homem desses? Como é que eu posso seguir um líder desses? Como é que eu posso seguir alguém que só nos oferece sacrifícios e nada de prazeres, nada de satisfações pessoais? Nós continuamos, meus amados irmãos, muito distantes da essência do Evangelho. Da mesma forma como aqueles discípulos estavam distantes da essência do Evangelho. E você vai compreender isso quando chegarmos ao final do sermão. O quão distantes estavam aqueles 12 homens que passaram 3 anos e pouco na companhia de Jesus. Caminharam, comeram, dormiram, divertiram-se, tomaram banho no Jordão e noutros rios, pescaram, assistiram a milagres e maravilhas, mas nós vamos entender o quão distantes estes homens estavam longe, distantes da essência do Evangelho. O quão distantes hoje estamos da essência do Evangelho. Os discípulos não perceberam nada daquilo que Jesus disse. Não, pastor, não. E a prova disso está nos versos seguintes. Porque eles poderiam ter perguntado, mestre, então, mas porquê que vais morrer? Qual é o motivo? Mas não. Eles vão fazer totalmente ao contrário. Eles vão deturpar as palavras de Jesus. E isso está aí no verso 38 e 39. Porque Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe eles, podemos. Arrogância pura, prepotência, egocentrismo. Não, Jesus, nós podemos também. Podemos. Eles não entenderam que o Evangelho quer dizer renúncia, negação própria, simplicidade, humildade, esvaziamento de vontades, fuga de filosofias humanas. Eles não perceberam nada disso. Antes, pelo contrário, eles disseram ao seu mestre, aquilo que tu vais fazer, nós também podemos. Curioso. Curioso. Muitos homens e mulheres hoje, nos dias de hoje, eles também se declaram como aqueles que podem fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Mas quando Jesus fala isso, vós fareis as mesmas coisas que eu faço e ainda maiores, o que ele está dizendo é que só vais fazer aquilo que eu fiz e maiores ainda quando te humilhares, quando te esvaziares de ti próprio, quando tu te derramares aos meus pés para que eu possa colocar nesse coração que era altivo, era de pedra e agora é um coração de carne, eu possa colocar o meu espírito. Porque quando nós tivermos o Espírito Santo, nós começamos a cultivar o caráter divino de Jesus. Ao contrário disto, estes homens dizem que podem fazer as mesmas coisas, mas pela sua própria força. Eu jejuo muito, eu oro muito, eu subo ao monte, eu faço muitas campanhas, eu faço muitos sacrifícios. Podemos, fazemos. Não há renúncia, não há simplicidade, não há humildade. Por causa disso, meus amados irmãos, 2 dos discípulos mais interessantes, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, veja o que eu estou dizendo. Aqueles que estavam mais próximos de Jesus era Pedro, Tiago e João. Agora aí, no verso 35, 2 dos 3 mais próximos de Jesus aproximaram-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, o que quereis que eu vos faça? 37, agora repare. E aqui está o engano destes e o engano nosso hoje. Porque queremos seguir um Jesus que não é o Jesus da Bíblia.
Nem é o Jesus que morreu na cruz, nem é o Jesus que se sacrificou por cada um de nós. O Jesus que nós queremos seguir é um Jesus muito diferente daquele que o Evangelho nos apresenta. No verso 37 eles dizem: responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, repare, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Esta glória, que os discípulos estavam falando, não é a glória celestial. A ideia, a mente deles não estava nem para aí virada, porque eles estavam à espera de um Messias, de um Cristo, de um Jesus, de um Senhor político, terreno, que se sentasse no trono de Jerusalém, constituísse os exércitos, derrotasse o Império Romano e então a nação de Israel reinava sobre todas as outras nações. Era esse Jesus que eles estavam à espera. Esta glória era a glória do trono de Davi no templo de Jerusalém. O que é que eles queriam? Se assentar um à direita e outro à esquerda. Marcos não diz, mas Mateus é mais grave ainda. Mateus vai mais longe. Mateus capítulo 20, verso 20 diz: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, Tiago e João. Adorando-lhe, pediu-lhe um favor. Verso 21. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja como é que a mulher fala. Ela pediu-lhe um favor e depois ela disse: manda que. Manda que. Ela está dando uma ordem direta a Jesus. O que esta mulher estava fazendo e o que estes 2 filhos estavam fazendo é exigirem de Jesus um evangelho e uma posição das alturas. O que eles estavam exigindo a Jesus é que ele os exaltasse, ele os colocasse numa posição superior. Você está entendendo? Isto parece que é mau, parece que não, porque é normal nós queremos subir, é normal nós queremos aparecer. É normal nós nos queremos evidenciar. Porquê? Por causa da minha natureza. Mas quando eu tiver um coração de evangelho, de essência do evangelho, tudo isso para mim é secundário. Tudo isso para mim não tem qualquer valor. As coisas que eu considerava boas já no passado, eu hoje as considero como esterco. Porque para mim hoje o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz Paulo. Esse é o coração de evangelho. Esse é o coração com essência de evangelho. Agora vamos para hoje. O que é que se passa nos dias de hoje? Igualzinho ao que se passou ali naquele episódio. Hoje, meus amados irmãos, quando nós achamos que algo é certo, que algo é bom para nós, e quando eu digo para nós é para mim, que me enche de prazer e satisfação pessoal, quando eu acho uma coisa certa para mim é satisfação, eu exijo de Deus, eu declaro, eu decreto: ó Deus, restitui aquilo que é meu, porque essas coisas me trazem satisfação pessoal. Nós exigimos de Deus o nosso coração arrogante, orgulhoso. Nós não somos humildes. A nossa humildade é aparente. A nossa humildade é só para tentar enganar os homens, para que eles nos chamem santinhos e homens de Deus piedosos. Qual quê? Mentirosos, adúlteros, arrogantes, orgulhosos. É o que são. Olhe para mim. Não leva mal o que eu lhe vou dizer hoje. Os crentes de hoje estão buscando mais a sua própria glória do que a glória de Cristo. Infelizmente. Infelizmente.
Eles não estavam pedindo nada pequeno. Conforme eu disse, eles estavam pedindo algo de importante. Biblicamente falando, o que eles estavam pedindo é que fossem os coadjutores de Jesus diretamente, um à esquerda e outro à direita. Ou seja, na falha de Jesus estou cá eu. Salmo 110:1, Davi vai dizer assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui o Senhor ao meu Senhor disse Deus a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos aos meus pés. 1 de Reis 2, verso 19 diz: foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita, e todo o povo se maravilhou. Era uma posição de destaque. Era uma posição importante. Faço uma pergunta. Que tipo de coração tinham estes dois homens e aquela mulher? Coração de arrogância, de orgulho, de prepotência, um ego super altivo. E aqui há um pensamento que eu queria fazer convosco, através de uma pergunta. Quem é que ficou ao lado de Jesus naquela cruz? Já pensou nisso? Estes dois homens, eles estiveram ao lado de Jesus na cruz? Não. Nem estes, nem os outros. Alguns até fugiram. Jesus teve que ir à procura deles, já no caminho de Maús. Quem é que ficou então ao lado de Jesus naquela cruz? Dois bandidos, dois ladrões, dois assassinos, um à esquerda e outro à direita. Eles se assentaram no trono da glória de Cristo. Porque a glória de Cristo foi aquela cruz. O trono de Cristo foi aquela cruz. Aqueles dois homens, dois bandidos, eles se assentaram, um à esquerda e um à direita, naquele trono no Monte do Calvário. Com um significado que muita gente ou não quer dar, não quer entender, não lhes interessa, ou porque também não entende mesmo. Aqueles dois bandidos tinham significado. Um negou a Cristo, o outro aceitou a Cristo, sim ou não? Aquele que negou a Cristo simboliza o povo que escarnece de Jesus ainda nos dias de hoje. O povo que não lhe dá honras e santidade ao seu nome. Era aquele que estava lá. E o outro que aceitou a Cristo e que foi levado ao paraíso. É os homens e mulheres piedosas, humildes, obedientes, que se negam, que se renunciam a si próprios, que se humilham aos pés de Jesus. E esses se sentarão à sua direita no trono da glória, lá na vida eterna. Pois bem, Jesus respondeu à ignorância dos discípulos. Está aí no verso 37. Verso 38, perdão. Eles pediram aquilo e Jesus vai responder no verso 38. Mas Jesus lhes disse: filhos, vocês não sabem aquilo que estão pedindo. Vocês estão pedindo da boca para fora. Vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado. O que é que Jesus quis dizer com isto? O que é este cálice e o que é este batismo? Jesus já havia sido batizado. O cálice já havia sido bebido na última ceia. Ele diz: esta é a última vez que bebo convosco e só beberei quando vier novamente. Então, que cálice é este e que batismo é este? Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, da cólera de Deus. E Jesus foi batizado com o fogo do furor de Deus. Há muitos de hoje que querem ser batizados com fogo. Sejam, eu não. Eu não quero. Longe de mim o batismo do fogo. Longe de mim.
O cálice da ira de Deus eu também já não o bebo, porque Ele já o bebeu por mim. Agora o batismo com o fogo longe de mim, esse batismo. Isaías 51, veja o que é o cálice. Eu podia dar aqui centenas de passagens acerca do batismo e acerca do cálice, mas eu vou usar só aqui 2 ou 3 ou 4. Isaías 51, 17, o profeta diz: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor Deus, o Yahvé, bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento e o esgotaste. Jesus bebeu até à última gota, ele secou o cálice da ira de Deus. Jeremias 25:15 diz: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber deles a todas as nações às quais eu te enviar. Olhe para mim, existe povo que ainda vai passar pelo batismo do fogo e beber o cálice da ira de Deus. Existe, pastor? Existe. Apocalipse 14:10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Portanto, o cálice que Jesus estava perguntando se podiam beber eles, e o batismo que ele estava perguntando se podiam ser batizados, e que eles tão arrogantemente disseram: podemos, claro que podemos. Nós somos os teus discípulos, nós somos os teus maiorais, somos os teus seguidores. Depois de ti seremos nós, claro que a gente pode. Pura ignorância, pura burrice. E ainda existe muito povo hoje, arrogantemente, a falar nestas coisas. Porque que os nossos desejos carnais, eles nos conduzem à ignorância? Não são poucas as vezes que Jesus fala em Sodoma e Gomorra. E você conhece a história lá de Abraão e de Ló, em que Deus, com a sua ira, jogou a sua ira sobre as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Agora perceba uma coisa. Sodoma quer dizer queimada pelo fogo, chamuscada, reduzida a cinzas pelo fogo. Gomorra quer dizer submersa pelas águas, batizada. O que é que aconteceu a Sodoma e Gomorra? Foram destruídos. Este era o batismo de Jesus. Este era o batismo de Jesus. Olha o que é que o próprio Jesus vai dizer em Lucas 12:50. O próprio Jesus está falando. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Podemos, sim, Senhor. Jesus está a dizer que está angustiado até que é o fim. Jesus é como se estivesse a dizer: eu quero ser batizado rapidamente para que isto acabe. Esse batismo, Jesus foi batizado na cruz do Calvário. Como é que estes discípulos dizem podemos? Como é que nós hoje dizemos podemos, se nós não queremos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo? Cruz não é palavra que nos agrade. E como é que nós arrogantemente dizemos somos cristãos, mas não queremos seguir o caminho de Cristo? Curiosamente, 10 dos discípulos se levantam contra aqueles 2. Verso 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Pastor, claro que se indignaram. Eles estavam a querer sentar-se um à direita ou à esquerda. Será que era isso? Será que era isso? Se assim fosse, os diversos relatos não nos mostravam que eles eram de coração endurecido. Eles estavam com o coração endurecido, eles eram duvidosos, eles não acreditavam ainda em Jesus. Eu estou aqui cansado de dizer, e biblicamente eu provo, que eles só acreditaram no Cristo Jesus, no seu Mestre, no dia de Pentecostes.
50 dias depois da morte de Cristo. Ou poucos, 50 e poucos, não importa aí. Só que depois de Cristo ter ascendido aos céus, e nem mesmo quando Ele ascendeu aos céus, eles acreditaram. Foi apenas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo entrou no seu coração. E aí sim, eles se tornaram à imagem e semelhança do caráter de Cristo. Mas até lá não. Então qual foi o motivo da indignação dos 12? Porque o seu desejo era o mesmo. O que Tiago e João tão arrogantemente pediram era o desejo dos outros. Todos os 12 desejavam a mesma coisa. E por causa disto Jesus responde duramente. E olha que Jesus está falando para nós hoje. Para nós que estamos aqui neste lugar e para você, meu querido irmão e irmã. Ele está falando para todos nós. Verso 39. Disseram-lhe, podemos, tornou-lhes a falar Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então, mas como é? Como é isso possível? De duas formas. A primeira forma foi para os discípulos e a segunda forma é para nós hoje. A primeira forma foi para os discípulos e para quem quer seguir a Cristo, porque o cálice e o batismo de Jesus representavam as perseguições futuras que eles provaram, já naquela época, e que nós hoje provamos porque seguimos a Cristo. O povo cristão sofre perseguições desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Esse é o cálice que Jesus bebeu. Esse é o batismo que Jesus bebeu. Ele também foi perseguido. Ele também foi tentado. Ele também foi atentado. Ele também foi escarnecido. Ele também foi envergonhado. Também mentiram contra ele. E ele bebeu esse cálice. E ele foi batizado com esse batismo. Mas a segunda razão por que Jesus disse isso, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado, será no último dia, no dia do julgamento final. Alguém vai beber o cálice da ira de Deus e alguém vai ser batizado com o fogo do furor da ira de Deus. São aqueles que não quiserem seguir a Cristo. São aqueles que não quiserem atender à sua chamada. São aqueles que não abrirem o seu coração a Ele. São aqueles que não honrarem o seu nome. E novamente, duramente, ele continua dizendo, porque ele conhece os corações dos seus discípulos. Ele conhece o teu e o meu coração hoje. No verso 43, ele está falando para eles e para nós hoje na mesma. Mas entre vós não é assim, porque ele diz, os governadores, esses sim têm posição e têm hierarquias de autoridade. Mas entre vós, aqueles que me querem seguir, aqueles que atendem ao meu mandamento, aqueles que querem honrar o meu evangelho, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E isto, amado irmão, isto não pega nas igrejas evangélicas. Porque toda a gente quer um lugar de destaque, toda a gente quer um lugar de autoridade, toda a gente quer pegar no microfone. Agora eu quero ver quem é que quer servir o irmão, o próximo. Eu quero ver quem está disposto a chorar com quem chora e rir com quem ri. Eu quero ver quem é que está disposto a se despojar de tudo que tem em favor do prazer do próximo. Ninguém quer. Verso 44. Quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Compreenda uma coisa hoje. A ignorância espiritual nos torna como meninos mimados. Os cristãos hoje são meninos mimados. Só querem, só querem, só querem. Por isso é que Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas os meninos evangélicos hoje
São tão mimados, que quando o pai diz não, eles ficam amuados e vão embora. São meninos mimados, sabe porquê? Porque são os arrogantes de coração e são os ignorantes espirituais. É duro? É. É o que Marcos nos está dizendo. É o que Jesus nos está dizendo. Marcos foi um evangelista e ele não foi tentado a escrever para massagear corações. O Evangelho de Marcos retira o tapete daqueles prepotentes que se dizem cristãos, mas que não são. Ele demonstra, ele clarifica o coração dos homens e das mulheres cristãs. Você quer ser crente? Você quer ser cristão? Então largue tudo no seu coração. Deixe tudo aí no chão. Como ele disse ao jovem rico. Vai, vende tudo e dá aos pobres. É como se Jesus dissesse, larga tudo aí. Despeja o teu coração aí. Esvazia-te aqui. E depois então segue-me. Jesus falou porque o homem era rico, sim. Mas ele não falou isso a Zaqueu, pois não. Porque Zaqueu se esvaziou na presença de Cristo. E Cristo disse, hoje veio salvação a esta casa. Jesus não falou em riquezas com Zaqueu. Zaqueu é que disse, eu vou dar metade da minha fazenda aos pobres e se eu tiver alguma coisa a dever, eu vou pagar tudo. Zaqueu se abriu, se esvaziou. E é isso que ele está dizendo hoje. Quero terminar com algumas aplicações, são 7 aplicações. Acerca do que este texto representa para nós hoje, nós que estamos aqui ouvindo. O que é que isto tem para dizer para nós? Em primeiro lugar, não adianta nós nos maravilharmos com um sermão ou com uma pregação. Não adianta. Não, pastor, não. Não adianta da seguinte forma, se você sai do culto, sai de ouvir a pregação e continua orgulhoso de coração, não adianta. O Evangelho não entrou, o Evangelho não mexeu, você também não deu abertura. O Evangelho nos deve envergonhar. O Evangelho nos deve mostrar aquilo que na verdade nós somos. O Evangelho deve nos transformar o nosso coração. Devemos reconhecer que a nossa arrogância espiritual e até carnal, existe muito cristão orgulhoso, meu Deus, isso é o que eu vejo mais. Existe muito cristão prepotente, existe muito cristão insensível, existe muito cristão que não se pode dizer nada, não se pode falhar ao pé de Deus. Isso é uma heresia, é um pecado, é uma blasfémia. Enquanto isso não sair do nosso coração, enquanto nós não atentarmos para a comunhão fraternal entre os irmãos, a ajuda e entre-ajuda ao próximo, olharmos para o nosso próximo como se fôssemos nós próprios, nós não chegamos ao Evangelho. Em segundo lugar, temos que compreender hoje, ao contrário do que o mundo se ensina e se prega por este país fora e por este mundo fora, o Evangelho não satisfaz os desejos e a satisfação pessoal. O Evangelho é uma espada que divide o bem e o mal, a vida e a morte. Mas o Evangelho nunca nos veio prometer bênçãos financeiras, prosperidade financeira, conquistas sociais. Não e não. O Evangelho
é útil e bom para aquele que quer seguir, que quer fazer de Cristo o seu exemplo. O Evangelho é útil, é bom para aquele que quer angariar, que quer receber o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é totalmente ao contrário do que nós vemos aí hoje. O Evangelho deve satisfazer a glória de Cristo. É isso que faz o Evangelho. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui, com as palavras do Senhor Jesus, que a minha vida tem que estar baseada na humildade e no perdão. Se eu quero ser o primeiro aos olhos de Deus, eu tenho que ser o último aos olhos do mundo. Se eu quero ser grande aos olhos de Deus, eu tenho que ser o mais pequeno aos olhos do mundo. E eu não me consigo tornar mais pequeno se a minha vida não for humilde e uma vida de perdão. Porque o perdão, meu amado irmão, é a única cura contra a arrogância e contra o orgulho. Aquele que exerce uma vida de perdão, dificilmente ele vai ser um arrogante ou um orgulhoso. Já pensou nisso? Já pensou que Jesus nos dá meios para nós transformarmos o nosso próprio coração? Quarta aplicação que este texto me traz é que a minha posição enquanto cristão, ou seja, o meu lugar, ela tem que estar sustentada no serviço ao Evangelho. Eu não posso me utilizar do Evangelho como benefício próprio. Eu não posso utilizar o Evangelho para satisfação pessoal. Eu não posso utilizar o Evangelho para me destacar sobre todos os outros. Eu tenho que me colocar ao serviço do Evangelho. Você está entendendo isto? Ou seja, a minha vida, ela só serve para servir o Evangelho, para servir a Cristo, para servir o reino de Cristo, para servir a obra de Cristo e para servir os irmãos e os amigos de Cristo. A minha vida só serve para isso. E a sua igual. Quando for assim, quando todos nós pensarmos assim, meu amado irmão, uns servem aos outros, naturalmente, sem força nenhuma, sem sacrifício, sem nada. É isso que Jesus está falando. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. Se um servir ao outro, é fácil servir o Evangelho. O bem-estar do meu próximo tem que ser a minha prioridade. Então e eu, pastor, logo se chegar a minha vez. Isto é totalmente ao contrário do mundo. Por isso é que eu comecei dizendo que o Evangelho choca. Frontalmente, frente a frente. Existem muitas colisões acidentais entre o mundo e o Evangelho. E essas colisões acidentais muitas vezes fazem feridos e mortos. Porque essa colisão fere, magoa, dói. O Evangelho não é aquilo que estão apresentando hoje, meu amado irmão. O Evangelho para a nossa vida é muito mais importante do que um cargo, uma conta bancária, um emprego bom. O Evangelho é muito mais importante. E quando eu digo que o Evangelho é muito mais importante, eu estou baseado em Mateus 6,33. Em primeiro lugar, o que é em primeiro lugar? Em primeiro lugar é primeiro lugar. Está acima de tudo. Eu tenho que buscar o reino, a Cristo, a Jesus, o Rei. Tenho que ir buscar a justiça, o Evangelho, o mandamento, a lei. E depois, e só depois, é que todas as coisas me serão acrescentadas. Esse, meu amado irmão, quem entender isto, bem-aventurado o homem que não atenta sobre o conselho dos ímpios,
Bem-aventurado, Macário é o homem que atenta ao meu mandamento. Mas é quando entender isto. Até lá, você vai andar a enganar toda a vida. E homens e mulheres vão enganá-lo. Em quinto lugar, eu queria falar para os meus colegas pastores e pregadores. Para mim. Porque Jesus está falando nisso. A minha posição de liderança, ela tem que ser primada na servidão. O que é isso, pastor? Você quer ser pastor? Você quer ser pregador? Você quer ser presbítero? Você quer ter um lugar de destaque na igreja? Comece a servir o próximo. Deixa do pedestral, deixa do altar e vá à busca do próximo que precisa de ajuda. Vá ajudar o próximo. Faça como o samaritano, deixa do cavalo, ajoelhe-se no chão e cure quem está ferido no chão. Levante quem está deitado. Esse é o verdadeiro líder. Esse é o verdadeiro mestre. Esse é o verdadeiro pastor. Mas, amados irmãos, nós, em sexto lugar, nós temos que entender que sem a graça de Deus, tudo isto é impossível ao homem. Se não for Deus edificar a sua casa, em vão trabalham os que não edificam. Você pode ter vontade. Você pode querer. Paulo também dizia: o bem que eu quero fazer não o faço, mas o mal que eu não quero, esse estou prontinho, eu faço todos os dias. Porquê? Porque não está na vontade do homem. Não está na predisposição do homem. Tudo aquilo que diz respeito ao homem é contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que diz respeito enquanto natureza humana é contra o Evangelho. Portanto, meu amado irmão, não faça força. Não tente fazer aquilo que é impossível para si. Antes suplique a graça de Deus. Paulo dizia: apóstolo de Jesus Cristo, pela graça de Nosso Senhor. Amém. Você só consegue chegar lá. Você só consegue abrir o seu coração ao Evangelho através da graça de Deus. Isto está vedado. Isto está vedado aos homens. Isto não é para todos. Não, pastor, não. Entenda que não é para todos. Veja a última palavra de Jesus no verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não foi por todos. Não foi por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles. Não venha com a conversa que somos todos filhos de Deus, é mentira. Estes muitos é só aqueles que estão dispostos. Você está disposto? Você está disposto a se esvaziar de si próprio, a se renunciar, a se humilhar, a viver uma vida de simplicidade espiritual, sem arrogância, sem orgulho, sem aspiração a destaques e exposições? Você está disposto? Se você está disposto, você está incluído nestes mundos. Se não está disposto, você não está incluído nestes mundos. Por causa da nossa natureza e da nossa arrogância, nós não conseguimos chegar lá. Só pela graça de Deus em Cristo Jesus. Em sétimo lugar, eu queria dar uma boa notícia. Nem tudo é mau. Jesus está disposto a derramar graça e misericórdia em todo o coração que reconhece a sua fraqueza e se humilha diante dele. Então, meu amado irmão e irmã, meu querido e minha querida, se você se humilhar diante dele, reconhecendo a fraqueza do seu próprio coração, reconhecendo o quão miserável você é diante de Deus,
Ele derrama graça e misericórdia. E aí sim, Ele retirará esse coração de pedra e colocará um coração de carne, o seu próprio coração, o coração de Cristo. E o encherá com o caráter daquele que se humilhou diante do seu Pai e disse: Pai, eu vou beber esse cálice e vou ser batizado com esse fogo. Amém, igreja? Que Deus nos possa ajudar com esta palavra, que esta palavra nos encha as medidas do nosso coração, que esta palavra seja uma palavra transformadora para as nossas vidas, que através desta palavra a nossa vida cristã seja mudada, seja alterada por forma a que nós percebamos qual é a nossa posição enquanto cristãos. O que é que Deus, o que é que Cristo exige, pede de nós. E que através desta palavra nós comecemos a tornar-nos um pouco mais humildes. Um pouco não, totalmente mais humildes. De forma a não dizermos e fazermos tantas asneiras, tantas orações que graças a Deus que não chegam aos céus. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. E eu lhe garanto em nome de Jesus, tudo o resto vos será acrescentado. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.